Se você é um homem com mais de 50, 60 anos ou até mais e já se perguntou se ainda faz sentido falar sobre prazer, desejo e sexualidade, então este vídeo é para você. Talvez essa dúvida tenha aparecido de repente, em um momento de silêncio, ou depois de ouvir alguém dizer que nessa idade, isso já não é mais importante. Mas a verdade é que a sexualidade nunca deixa de ser uma parte essencial da nossa saúde. E mais do que isso, ela pode ser uma aliada poderosa para a sua vitalidade e até para a prevenção de doenças. E aqui vai direto a informação mais importante que você precisa saber. A masturbação, feita de forma equilibrada e consciente, pode trazer benefícios reais para a saúde da próstata, do coração, do sono e até da mente. Sim, isso mesmo. A ciência já comprovou que esse ato, tão natural quanto respirar, está ligado à melhora da circulação, à liberação de hormônios do bem-estar e até à redução do risco de câncer de próstata. Por muito tempo esse tema foi envolto em culpa, vergonha e tabu. Mas hoje, com base em estudos sérios, sabemos que cuidar dessa parte da vida é, na verdade, cuidar da saúde como um todo. E antes da gente mergulhar fundo nesse assunto, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se o conteúdo do canal te ajuda a entender melhor o seu corpo e sua saúde, aproveita e já se inscreve aqui embaixo. Curte o vídeo também, porque isso mostra que esse tipo de conversa honesta, madura e sem tabu merece continuar existindo. Vamos juntos espalhar informação que faz bem. Agora sim, vamos ao que interessa. Porque se tem uma coisa que a ciência nos mostra, é que o corpo masculino continua respondendo, se adaptando e buscando equilíbrio em qualquer fase da vida. E a masturbação, quando feita com consciência, faz parte desse processo. Durante anos, muitos homens foram levados a acreditar que o prazer solitário era algo errado, vergonhoso, ou que traria algum tipo de prejuízo físico. Mas a realidade é exatamente o oposto. Quando olhamos para os estudos mais recentes de universidades como Harvard e Stanford, encontramos uma série de benefícios que vão muito além da esfera sexual. Estamos falando de saúde cardiovascular, equilíbrio hormonal, sono mais profundo e até fortalecimento muscular. Vamos entender isso passo a passo. Mantenha o pênis saudável e funcionando bem. Pense no seu corpo como uma máquina que foi feita para se movimentar. Se você passa muito tempo sem usar uma parte, ela enferruja, certo? Pois é, com o pênis acontece algo parecido. A ereção é um tipo de exercício natural, ela estimula a circulação do sangue nos tecidos cavernosos, mantendo o órgão elástico, nutrido e em bom funcionamento. Cada ereção, mesmo que aconteça durante a masturbação, é uma forma do corpo treinar seus próprios mecanismos de saúde. Esse exercício mantém os vasos sanguíneos ativos e ajuda a preservar a capacidade de ter ereções firmes com o passar dos anos. É como manter o motor do carro sempre lubrificado. Quanto mais parado, mais difícil é fazer ele funcionar bem depois. E aqui está a boa notícia. Você pode ajudar seu corpo a continuar funcionando no modo certo apenas se permitindo sentir prazer de forma natural. Sem culpa, sem tabu, apenas entendendo que esse é um processo fisiológico, saudável e essencial. Ajuda a proteger a próstata. Agora vem uma descoberta que mudou o modo como os médicos enxergam esse assunto. Pesquisadores da Universidade de Harvard analisaram milhares de homens e descobriram algo impressionante. Aqueles que ejaculavam com frequência cerca de 21 vezes por mês tinham 33% menos chance de desenvolver câncer de próstata em comparação com os que ejaculavam poucas vezes. O motivo é simples e lógico. A ejaculação ajuda a eliminar substâncias que se acumulam na próstata com o tempo. É como se fosse uma limpeza natural, uma forma do corpo manter os encanamentos desobstruídos e funcionando com fluidez. Isso não significa que quantidade é tudo, mas sim que a regularidade e o equilíbrio fazem bem. É uma das formas mais simples, seguras e naturais de manter a saúde da próstata, algo que preocupa muitos homens depois dos 50. Fortalece os músculos do assoalho pélvico. Agora talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Existem músculos importantes que ficam lá dentro, na base do corpo, sustentando tudo: bexiga, próstata, intestinos. São os músculos do assoalho pélvico, e eles são diretamente ativados durante o orgasmo. Esses movimentos involuntários de contração e relaxamento funcionam como um treino discreto, mas poderoso, para esses músculos. Com o tempo, manter o assoalho pélvico forte ajuda a evitar escapes de urina, melhora o controle da ejaculação e até a qualidade das ereções. Ou seja, é como se cada orgasmo fosse uma pequena sessão de fisioterapia interna, algo que muitos homens nem imaginam, mas que faz toda a diferença na qualidade de vida sexual e urinária. Reduz o hormônio do estresse. Agora, um ponto que vai além da parte física: o impacto emocional.
Você já deve ter notado que depois de um momento de prazer, o corpo relaxa de um jeito diferente. Isso acontece porque durante o orgasmo há uma redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Menos cortisol significa menor pressão arterial, menos ansiedade e mais equilíbrio emocional. É como se o corpo criasse o seu próprio remédio natural para lidar com o estresse do dia a dia. E o melhor, sem efeitos colaterais, sem contraindicação e gratuito. Pensa nisso, o prazer é uma ferramenta de autocuidado. Cuidar da mente é cuidar do corpo. E cuidar do corpo é cuidar da mente. Essa é a conexão que muita gente ignora, mas que a ciência confirma cada vez mais. Esses são apenas os primeiros passos para entender como o prazer e a saúde caminham juntos. E o mais curioso é que quanto mais você conhece o seu corpo, mais fácil fica perceber quando algo muda, e isso é fundamental para detectar possíveis problemas de saúde logo no início. Mas antes de falar sobre isso e seguir com os próximos benefícios, deixa eu te pedir algo. Muita gente que assiste aos vídeos aqui do canal ainda não é inscrita. Então faz o seguinte, dá uma olhada aí embaixo, vê se o botão inscrever-se ainda está vermelho. Se estiver, clica nele e ativa o sininho. Assim, você fica por dentro de todos os novos conteúdos sobre saúde masculina, bem-estar e longevidade. No próximo trecho, a gente vai falar sobre outros benefícios que muita gente desconhece, como a melhora do sono, o fortalecimento da mente e até o impacto da masturbação na autoestima e na qualidade dos relacionamentos. Quando o assunto é prazer masculino, a maioria das conversas para por aí no ato em si. Mas a verdade é que o que acontece depois do prazer é tão importante quanto o que acontece durante. A masturbação, especialmente na maturidade, é mais do que um gesto físico. Ela é uma forma de manter o corpo conectado com a mente, de preservar a vitalidade, e até de entender melhor o que o corpo está tentando dizer. Muitos homens, depois dos 60, passam a perceber mudanças sutis. A ereção demora um pouco mais, o tempo de recuperação aumenta, o sono nem sempre é o mesmo. Essas mudanças são naturais, mas saber como o corpo funciona ajuda a manter tudo em equilíbrio, e a masturbação pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo. Libera substâncias químicas do bem-estar. Sabe aquela sensação boa, de calma e relaxamento, que vem logo após o orgasmo? Não é coincidência. Durante esse momento, o corpo libera uma combinação poderosa de substâncias químicas naturais, dopamina, oxitocina e endorfina. A dopamina é o hormônio do prazer e da motivação. Ela te dá aquela sensação de satisfação e bem-estar. A oxitocina é conhecida como o hormônio do carinho, que aumenta a sensação de conexão e afeto mesmo que você esteja sozinho. E as endorfinas funcionam como analgésicos naturais, reduzindo dores musculares e melhorando o humor. Ou seja, esse momento de prazer solitário é, na prática, um equilíbrio químico natural, que ajuda a combater a solidão, a ansiedade e até sintomas leves de depressão. Para um homem que vive a maturidade, lidar com essas sensações de forma natural é uma grande vantagem para o corpo e para a mente. Ajuda a detectar problemas de saúde precocemente. Agora vem uma parte pouco falada, mas de enorme importância. Ao se masturbar, você tem a oportunidade de conhecer o próprio corpo de forma detalhada. Esse autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para a prevenção. Durante o toque e a observação, você pode notar alterações sutis, pequenas placas endurecidas, mudanças na sensibilidade, dores incomuns, diferenças na curvatura do pênis ou no volume dos testículos. Esses sinais podem indicar condições como a doença de Peyronie, varicocele ou até câncer testicular que, quando detectado cedo, tem altíssimas chances de tratamento bem-sucedido. É como se a masturbação, além de um ato íntimo, fosse também um exame pessoal silencioso, feito por quem mais conhece seu corpo, você mesmo. E não existe médico melhor do que aquele que aprende a observar os próprios sinais. Melhora o sono e a recuperação do corpo. Dormir bem é um dos pilares da saúde e também um dos maiores desafios com o passar dos anos. Pois saiba que a masturbação pode ser uma grande aliada nesse aspecto. Após o orgasmo, há uma liberação de oxitocina e prolactina, que geram sensação de calma e sonolência natural. Somado à queda do cortisol, o hormônio do estresse, o resultado é um corpo pronto para relaxar e uma mente mais tranquila para adormecer. É por isso que muitos homens relatam dormir melhor após o prazer. O corpo entende o orgasmo como um sinal de segurança, um lembrete de que é hora de descansar e se recuperar. E o melhor, tudo acontece de maneira natural, sem precisar de remédios para dormir ou estimulantes para relaxar. Melhora o controle da ejaculação. Se tem algo que preocupa muitos homens, é a perda de controle durante o sexo, seja por ejaculação precoce, seja por dificuldade de manter o ritmo.
A masturbação, quando feita com atenção e consciência, é um excelente treino de controle corporal. Técnicas como o método parar e continuar, ou start-stop, permitem que o homem aprenda a reconhecer os sinais do próprio corpo, sabendo quando está prestes a ejacular e praticando o domínio sobre esse momento. Com o tempo, isso se reflete em mais confiança, mais controle e mais prazer nas relações reais. É como treinar qualquer outra habilidade. Quanto mais você entende o próprio ritmo, melhor se torna o seu desempenho. E essa prática pode devolver algo que muitos homens pensam ter perdido com o tempo: o controle sobre o próprio corpo. Mantenha a libido ativa. A libido, o desejo sexual, não é apenas uma questão de hormônio. Ela também é estimulada pelo cérebro, pela imaginação, pela memória e pelos circuitos de prazer. E aqui está algo fascinante. A masturbação ajuda a manter esses circuitos cerebrais ativos. Mesmo quando o desejo parece menor, o ato de se permitir sentir prazer estimula essas áreas do cérebro, preservando a capacidade de sentir desejo, excitação e prazer físico. É como manter os músculos do desejo em forma. E quanto mais você mantém essa conexão, mais vivo o corpo se mantém física e mentalmente. Por isso, ao contrário do que muitos pensam, o prazer não diminui a masculinidade com o tempo. Ele é o que a mantém desperta, motiva o autocuidado e a atenção à saúde. Esse é um ponto que quase ninguém comenta, mas que é poderoso. Homens que têm uma vida sexual ativa, mesmo que sozinhos, tendem a prestar mais atenção no próprio corpo. Eles se preocupam mais com alimentação, exercícios, exames médicos e até com o emocional. A razão é simples: o prazer desperta a consciência corporal. Quando o corpo responde bem, você quer cuidar melhor dele. E isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você cuida da saúde, melhor o corpo responde, e quanto melhor o corpo responde, mais vontade você tem de se cuidar. É um círculo virtuoso, onde prazer e saúde andam lado a lado, um reforçando o outro, naturalmente. Até aqui, você já viu como o prazer pode ser um aliado poderoso da saúde física e mental. Mas é importante saber também que nem tudo é sobre quanto mais melhor. Assim como qualquer outro aspecto da saúde, o equilíbrio é fundamental, e é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte. Vou te mostrar os principais cuidados que você precisa ter para que a masturbação continue sendo saudável, sem exageros e sem riscos. Ah, e antes de irmos para a próxima parte, me conta uma coisa: qual desses benefícios mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber sua opinião. E se você conhece alguém que precisa ouvir essas informações, compartilha esse vídeo. Pode ter certeza de que você vai estar ajudando mais gente a viver com mais saúde, confiança e liberdade. Chegou o momento de falar de algo fundamental: o equilíbrio. Porque assim como tudo na vida, o excesso pode transformar algo saudável em um problema. E isso vale também para a masturbação. Os benefícios que falamos até agora são reais, comprovados por pesquisas científicas, mas dependem de um ponto crucial: moderação. O prazer deve ser um aliado, e não um refúgio constante que acaba tirando o foco de outras áreas da vida. Frequência ideal: existe um número certo. Uma dúvida comum entre homens é: quantas vezes por semana é o ideal? A resposta é: não existe um número fixo. O que existe é o que faz sentido para o seu corpo, sem gerar fadiga, irritabilidade, perda de interesse sexual com a parceira ou impacto nas atividades do dia a dia. Estudos mostram que ejacular de 2 a 5 vezes por semana tende a trazer benefícios significativos para a saúde da próstata e o bem-estar geral. Mas isso não é uma regra rígida, é uma média observada. O importante é perceber se o hábito está ajudando você a se sentir mais leve, relaxado e com energia, ou se está virando uma forma de escapar do estresse e da solidão. O equilíbrio mora aí, entre o prazer consciente e o prazer automático. O impacto da pornografia, o que ninguém te conta. Outro ponto essencial é o uso da pornografia. Ela pode ser um estímulo visual interessante, mas o problema começa quando o cérebro se acostuma apenas a esse tipo de estímulo. Com o tempo, isso pode causar uma forma de dessensibilização. O homem passa a precisar de estímulos cada vez mais intensos ou diferentes para sentir o mesmo prazer. O cérebro masculino é extremamente plástico. Ele se adapta. E se ele aprende que o prazer só vem de imagens na tela, ele começa a responder menos ao toque, à imaginação ou ao contato real com outra pessoa. Por isso, o ideal é alternar os estímulos. Use a imaginação, as memórias, a fantasia, a respiração. Esses recursos ativam regiões mais amplas do cérebro e reforçam a conexão entre corpo e mente, algo que a pornografia, por ser passiva, não faz. O segredo é não deixar o cérebro trabalhar no piloto automático. O prazer deve ser uma experiência completa, consciente e vivida no presente.
Cuidados com o corpo durante a prática. Muita gente não fala sobre isso, mas até o jeito como você se toca pode influenciar na saúde íntima. Por exemplo, apertar com força excessiva, friccionar por muito tempo ou usar lubrificantes inadequados pode gerar pequenas lesões, que às vezes passam despercebidas, mas que favorecem inflamações e infecções. O ideal é usar sempre lubrificantes à base de água, respeitar o ritmo do corpo e não forçar o movimento. Se houver dor, irritação, coceira ou alteração na cor da pele, o mais indicado é procurar um urologista. A masturbação deve ser prazerosa, nunca dolorosa. Outra dica importante é não segurar a urina por muito tempo após o orgasmo. Urinar ajuda a eliminar resíduos da uretra e reduz o risco de infecções. Parece um detalhe, mas faz diferença na saúde do trato urinário. Quando o prazer deixa de ser saudável. O prazer é saudável quando ele te faz sentir bem depois, quando traz alívio e leveza. Mas se você percebe que o hábito está te deixando cansado, sem vontade de se relacionar, com culpa ou ansiedade, é hora de olhar com mais cuidado. Alguns homens usam a masturbação como fuga emocional, um anestésico para estresse, solidão ou insatisfação. Nesses casos, a prática deixa de ser prazerosa e se torna compulsiva. E quando isso acontece, o prazer perde o sentido, virando apenas uma repetição mecânica. Se isso soa familiar, vale buscar ajuda. Um terapeuta sexual ou psicólogo pode orientar sobre como reconectar o prazer com o equilíbrio emocional, sem culpa, sem tabu e sem excessos. A maturidade é uma fase de reencontro e isso inclui o prazer também. A masturbação como parte do cuidado com a saúde. O que poucos homens percebem é que o prazer é parte da saúde integral. Não é apenas sobre sexo, é sobre circulação, hormônios, imunidade, sono, humor e até autoestima. Homens que mantêm uma relação saudável com o próprio corpo vivem mais e melhor. Isso não é frase de efeito, é ciência. Estudos mostram que a ejaculação regular, aliada a bons hábitos como caminhar, se alimentar bem e dormir o suficiente, reduz o risco de doenças cardíacas, câncer de próstata e depressão. Ou seja, cuidar do prazer é cuidar do coração, do corpo e da mente. E o melhor é que isso depende só de você. A maturidade e o prazer consciente. Depois dos 60, muita coisa muda, mas o prazer não precisa acabar. Pelo contrário, ele pode se tornar mais profundo, mais consciente e mais verdadeiro. Não é mais sobre desempenho, é sobre presença. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. O toque se transforma em um diálogo com o corpo. E cada momento de prazer pode ser uma forma de agradecer ao corpo por tudo que ele já viveu e por tudo que ainda pode viver. A masturbação, quando vivida com equilíbrio, respeito e consciência, é uma das formas mais simples e eficazes de manter a saúde, aliviar o estresse e fortalecer a conexão com a própria masculinidade. Ela é um lembrete de que o prazer é natural, necessário e merece ser vivido sem culpa. E se você chegou até aqui, é porque se importa com a própria saúde e isso já te coloca um passo à frente. Então faz o seguinte, dá uma olhada se você já está inscrito no canal. Muita gente assiste aos vídeos, mas esquece de apertar o botão de inscrever-se e ativar o sininho. Assim, você garante que vai receber os próximos vídeos com informações importantes sobre saúde masculina, vitalidade e bem-estar. E claro, deixa seu comentário aqui embaixo me dizendo o que achou deste conteúdo. Sua opinião ajuda a levar mais informação e saúde para muita gente.